Oi, Ricardo, bom dia. Como é que você tá, meu irmão? Beleza? Então, nossa, acidentes acontecem, né? O telefone também já dei bobeira, assim, deixar o telefone, esse tipo de coisa cair, né? Enfim. Mas, meu amigo, Ricardo Medeiros, um pouco da conversa que você viu, eu falando com a. Eu esqueci o nome dela, mas, enfim, eu tenho um projeto muito gigante, tá? E esse projeto, eu gostaria de apresentar ele para você. O nome desse projeto é Igreja Cristã Digital Espiritual. O que acontece? Eu não sei o que você tem de pensamento relativo a isso, religião, mas, infelizmente, as pessoas que são religiosas não conseguem me escutar. Por quê? Porque, assim, quando a pessoa cria uma religião, ela fecha o foco naquela opinião dada pelo ancião da, da fé que ela possui, né? Então, assim, isso é um grande problema. E tudo isso está relacionado ao desenvolvimento da humanidade. Imagina, por exemplo, olha só, o Brasil. A Índia, ela era muito mais pobre que o Brasil. Aí um primeiro-ministro, colocou lá um primeiro-ministro, um cara que é físico. O cara, hoje lá na Índia, no ensino fundamental, tem a matéria de astrofísica. Porque o cara é físico, o primeiro-ministro, colocaram as águas sujas, aquela pobreza toda na Índia. O que ele fez? Ele mandou o foguete, né? O foguete olhou qual era o melhor lugar para aonde que estava as nascentes de água. Aí, aqueles lugares, ele transformou em reserva federal. Isolou, transformou em reserva federal. Aí, pronto, começou a chegar água potável nos lugares. Ele mandou foguete, né, para a atmosfera e fez onde que eram as nascentes de água, fez água potável. Aí limpou a água da Índia. Ele, o foguete, ele mandou foguete para poder olhar onde que era o lugar ideal para plantar milho, soja, feijão, arroz. Fez isso. A Índia, assim, eu acho que ela já passou o Brasil já. Eu não sei, né? Eu acho que sim. Né? Mas olha quem que é a Índia, olha quem que é o Brasil. Quando eles empurravam o foguete, para lançar os foguetes, eles levavam de carro de boi os foguetes, sabe? Então, assim, lá tem um problema que é a cultura de castas, né? Lá, então, esse é um problema sério. Mas então, o que acontece? Cara, imagina o potencial do Brasil. Nós temos potência. Nós somos o maior país do mundo. O Brasil é o coração do mundo. Então, assim, eu queria te apresentar esse trabalho da Igreja Cristã Digital Espiritual. Todo sábado, 20h15 até 21h. Aí gostaria muito que você participasse de uma reunião dessa. É online. É a primeira religião do multiverso, é a primeira religião que ela é mais ela aceita toda a ciência do planeta e tem coisa acima da ciência planetária, como, por exemplo, a psiconeuroendócrino-imunologia, que está relacionada à criação de doenças estudada pela decoerência. Então, assim, que é uma fenomenologia física, a decoerência, é o momento que a partícula ela deixa de ter o seu comportamento de onda e passa a se comportar como partícula. Esse é o momento de chegada de uma série de doenças em nós. Então aí está relacionada a psiconeuroendócrino-imunologia. Então assim, que é uma ciência da medicina que ainda está em estudo. Tá? Eu gostaria muito que você conhecesse esse trabalho, tá certo? E eu gostaria que participasse de uma das nossas reuniões, que ela nesse sábado, todo sábado, como eu falei com vocês, de 20h15 às 21h, e nós temos a ferramenta mais potente do planeta.
ARO. A Igreja Cristã Digital Espiritual, ICD. É escrito I com I minúsculo, CDE. Aí fala ICD, é Igreja Cristã Digital Espiritual. Então a ICD tem a ferramenta mais potente do mundo, que é a ressonância ontológica. Essa ferramenta, ela, assim, a gente já deixa já declarado, curamos com essa ferramenta. Depressão, ansiedade, estresse e fibromialgia. Essas patologias nós curamos. Essa ferramenta cura. E essa ferramenta é uma propriedade exclusiva da ICD. E olha só, custa R$ 20 por mês. É um espetáculo, tá certo? Então, assim, muita gente que não sabe disso, né? Então, eu queria que você conhecesse esse trabalho, conhecesse a ressonância ontológica, né? Enfim, aí, de repente, se você participar de uma reunião, o primeiro atendimento, ele não, porque assim, custa R$ 20, é um atendimento por mês, e dura 50 minutos. Né? Uma terapia qualquer aí, por exemplo, isso é uma variação da psicanálise, a ressonância ontológica. É uma variação da psicanálise inventada por Freud. Eu que inventei a ressonância ontológica. Então, é, essa, essa ferramenta, ela é utilizada da seguinte forma. Tem terapias aí parecidas, por exemplo, uma sessão de psicanalista, ele pode cobrar, tem psicanalista que cobra R$ 1.000, um atendimento de 50 minutos, né? Então, assim, você vai ter um atendimento de 50 minutos com o meu aluno Carlos, tá certo? Ele é o único hoje que reproduz a ressonância ontológica, né? O único habilitado, né? Ele faz com a minha supervisão. Ele é aluno de física, ele é cientista da informação. Então, assim, aí eu gostaria que você conhecesse tudo isso, tá? Esse livro é o livro Propedêutica da RO, que é a ressonância ontológica, esse livro que eu mandei para você. Então, o que que acontece? Se você ler e gostar e participar, aí você faz uma sessão, a primeira sessão você não paga, que é para você conhecer, para você ter uma ideia, né? Porque assim, e tudo isso tem a ver com Deus, tem a ver com Jesus. Aí que está a questão. E aí, como é que a gente fala de Deus, como é que a gente fala de Jesus, sem falar de religião? Entendeu? Uma ligação de uma coisa com a outra. Então, nossos manuais Allan Kardec, Chico Xavier, o professor Hélio Couto e o Richard Feynman. Esses são os nossos manuais, né? Que é a ciência, né? Com o Richard Feynman, né? É, faz parte da ciência também, mas vamos dizer assim, da parte terapêutica, né, da ciência terapêutica, o professor Hélio Couto, né, com a sua ressonância harmônica, tá? Inclusive eu sou aluno dele, né, da ressonância harmônica. Chico Xavier, que ele nada mais que faz do que relatar e trazer à tona exemplos do mundo espiritual, né? E, e Allan Kardec. Agora, é interessante que Aristóteles ele já falava da metempsicose, que veio lá dos egípcios. A metempsicose, o Pitágoras, né, ele já falava disso. Aristóteles falava. E vem dos egípcios, tá certo? A metempsicose. E os egípcios, eles abertamente falavam da reencarnação. Abertamente. Tá? Aí tem outros trabalhos subsidiários, como, por exemplo, o Décio Andoli Júnior, médico, emérito. Ele escreveu Reencarnação como Lei Biológica. Ian Stevenson, médico, emérito.
escreveu Reincarnation and Biology. É o professor Paulo César Frutuoso, emérito. As faces ocultas da medicina. Aí tem aí outros eméritos, como por exemplo, nós temos o juiz Harold Dutra Dias, né? Então é um trabalho que nós estamos só iniciando. Gostaria que você conhecesse, meu amigo. Tá bom? Abraço.